Então, estamos aqui novamente para entrar, no nosso módulo avançado, que vai tratar agora das estrelas voadoras. Esse é um método que eu sou apaixonada por ele, tá? Porque esse método permite a gente contar a historinha do imóvel. Ele dá uma precisão para a gente no diagnóstico, que conforme a gente vai relatando para o cliente todas as possibilidades e potenciais do imóvel, muitas vezes o cliente olha para a gente e fala assim: meu Deus, você é uma bruxa, você está falando tudo que aconteceu aqui, né? De tamanha precisão de detalhes que as estrelas voadoras dão para a gente. E assim como esse método dá precisão no diagnóstico, ele também dá precisão nas recomendações. A gente tem muito mais controle sobre os efeitos do Feng Shui. Então, os clientes, eles veem os resultados de uma maneira muito concreta. Você consegue explicar, olha, aqui tem um potencial para isso, isso e isso, e você aplicando esses remédios, o resultado vai ser tal, tal e tal. E acontece exatamente aquilo que você está explicando. Então, isso gera uma satisfação no consultor, porque isso gera uma satisfação no consultor, porque o consultor consegue realmente ver o resultado do trabalho, e gera uma confiança no cliente, porque realmente os resultados que você está propondo, ele está alcançando. Então não é uma coisa abstrata, né? O trabalho fica muito concreto, tá? Então, vamos lá ver. E eu sou, então, apaixonada por essa escola, porque a gente consegue aplicar em qualquer tipo de imóvel, né? Comercial, residencial, prédio, casa, né? Qualquer ambiente construído a gente consegue aplicar e, inclusive, estender isso e orientar o planejamento de jardins, né? Esse entorno da casa, acessos e volumetria, cores, tudo isso no jardim, a gente consegue também orientar com o Feng Shui, tá? Então, vamos ver aqui o nosso índice, né? Todos os tópicos que a gente vai abordar nesse método avançado, né? Das estrelas voadoras. O primeiro item que a gente vai tratar é o fator tempo, porque no Basai a gente cuidava só do fator espaço, né? A gente só usou a bússola para ver a orientação do imóvel e analisou o ambiente, como o ambiente interagia com elas. Agora, no nível avançado das estrelas voadoras, a gente vai considerar não só o espaço construído e a orientação com a bússola, como a gente também vai usar a data em que o imóvel foi construído. Por quê? Por que a gente diz que é um método mais avançado? Porque o universo, ele é mutável. A gente sabe que o universo não é estático, né? O universo, ele está sempre, passa por ciclos e vai se alterando. Então, a gente tendo um Feng Shui que leve em consideração esses ciclos, essas mudanças do universo, a gente vai estar mais sintonizado, né, com esses fluxos do universo. Então, depois que a gente vê como que essa contagem de tempo pelos chineses, como que o tempo vai influenciar nas construções, a gente vai passar, então, a conhecer as 9 estrelas. No Basai, a gente trabalhava com 8, né? Eram 8 estrelas nos 8 setores. Nas estrelas voadoras, a gente vai analisar 9 estrelas. Na verdade, não tem as 8 mais o centro, então tem estrela no centro, que no Basai não tinha. Nas estrelas voadoras tem uma estrela no centro, e além disso, não é uma única estrela em cada setor. Nas estrelas voadoras nós temos pelo menos 3 estrelas em cada um dos setores. Uma estrela Yin, uma estrela Yang e uma estrela do tempo, que fala das oportunidades. Então, vai ficando mais complexo, né, a análise. E, inclusive, por isso é que a gente primeiro ensina o Basai, mesmo que eu diga para vocês, uma pergunta que os alunos sempre me fazem: mas Aline, qual é o método que você usa nas consultorias? Você
combina estrelas voadoras e Banzai, e eu digo, nas minhas consultorias eu uso estrelas voadoras. Tá? Ah, mas então por que a gente aprende o Banzai se você só vai usar estrelas voadoras? Porque a complexidade das estrelas voadoras é muito grande. Se a gente entrasse direto em estrelas voadoras, talvez vocês não alcançassem ou levassem mais tempo para compreender. Então, o Banzai ele é uma etapa necessária de aprendizado, onde a gente está trabalhando com o ambiente mais uma estrela em cada setor. E isso já é complexo o suficiente, né? Depois, no nível mais avançado, aí a gente começa a trabalhar com o ambiente e mais 3 estrelas. Se a gente entrasse de cara com estrelas voadoras, era capaz de vocês desistirem, desanimarem, acharem que aquilo é complicado demais para vocês, né? Eu já fui aluna, eu já estudei, eu já sofri, né, para aprender. Então, eu sei como é importante a gente ir aos pouquinhos, né, para poder assimilar bem. Então, a gente falou do fator tempo, conheceu as estrelas, e as estrelas elas têm personalidade própria, mas elas também mudam de nuance conforme a passagem do tempo. Então, uma estrela hoje mostra algumas características do potencial dela. A mesma estrela, daqui a 10 anos, vai estar mostrando outros aspectos dela. Então, a gente vai também estudar essa questão da temporalidade das estrelas, como que elas mostram uma característica ou outra ao longo do tempo. A gente vai ver como que é definida a data de construção e o que é que pode alterar essa data de construção, tá? A gente vai, então, depois aprender a calcular o mapa de estrelas, tá? Assim como a gente aprendeu no Banzai, né? Depois que a gente entendeu o mecanismo, a gente tinha todos os mapas já ali para a gente copiar. Aqui nas estrelas voadoras também, a gente vai aprender o mecanismo. Depois que a gente entender os conceitos, a gente pode até passar a olhar nas tabelas que eu também forneci para vocês, né? Todos os mapas de estrelas de todas as possibilidades, tá? E também tem, como eu até já mostrei para vocês no intermediário, também tem até o software, né? O programinha que calcula para a gente, né? E aí eu vou voltar a mostrar para vocês, eu mostrei no intermediário, para mostrar como que o programa ajudava a achar o centro, né? Agora eu vou mostrar, depois que vocês aprenderem a calcular o mapa de estrelas, eu vou mostrar como que esse programinha faz também para ajudar o mapa de estrelas. Mas nada, nem tabelas, nem programas dispensam a necessidade da gente entender o mecanismo e como que constrói e como que funciona esse mapa de estrelas, tá? Aí a gente vai entender. Vamos voltar, né? Porque aqui quando a gente fala de 9 estrelas, a gente vai aprender as características delas, contemporâneas, extemporâneas, conforme a passagem do tempo, e depois a gente vai aprender como identificar em que fase a estrela está. Se ela está numa fase favorável ou desfavorável, que aspecto ela está mostrando. E aí, como a gente falou que tem mais de uma estrela por setor, então o resultado, o potencial de um setor, ele não vai ser dado por uma estrela, ele vai ser dado pela dinâmica entre as estrelas, né? Então não é uma coisa estanque. No Banzai a gente tinha 8 estrelas, 8 potenciais. Aqui a gente tem 9 estrelas que se combinam, então a gente vai ter, na verdade, 81 potenciais, né? É mais complexo até do que parece, mas a gente vai começar aqui avaliando essas combinações, tá? De potenciais. Então, depois a gente vai entender qual a relação, né? Aqui a gente vai falar das estrelas em si, né? Só as estrelas, as combinações delas, mas elas não estão isoladas, a gente sabe que elas estão nos ambientes, né? Então, a gente vai estudar como que essas estrelas se manifestam quando elas se relacionam com o tido palácio e com as formas que estão ali, porque as estrelas são somente potenciais. A maneira como elas vão se manifestar
vai depender do que existe no ambiente para desencadear e interagir com as estrelas, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre como usar as formas do ambiente para modular o yin e o yang e também como usar as 5 fases para interagir da melhor maneira com essas estrelas. Aqui já vai ser, isso daqui é o básico, até aqui é o básico de estrelas voadoras. Depois aqui a gente já vai entrar no que seriam considerações mais avançadas, que aí a gente vai, são análises de tipos de mapa específicos, tá? Então a gente vai ver direções da prosperidade, que é um complemento às estrelas voadoras. A gente vai ver estruturas especiais, porque aí os chineses eles avaliaram que alguns mapas tinham características que davam a eles propriedades especiais, além dessas combinações individuais das estrelas. Essa configuração do mapa dava a eles algumas características, uma potencialidade um pouco diferente. Então a gente vai estudar essas estruturas especiais. Depois a gente vai entrar aqui, como eu falei, eu comentei que cada setor tem no mínimo 3 estrelas, e essas 3 estrelas, elas são do mapa fixo, do mapa natal do imóvel. Assim como a gente tem um mapa astral, né? A gente tem o nosso mapa natal, e depois a gente tem os trânsitos, né? No Feng Shui existe o mapa natal, que tem 3 estrelas em cada setor, e a gente tem também essas estrelas visitantes, que seriam como os trânsitos. Eles não alteram o mapa natal da casa, mas eles vão interagir e vão fazer parte também desse potencial, vão alterar como esses potenciais se manifestam. Existem, além das estrelas anuais, existem estrelas mensais e até estrelas diárias. Mas o uso delas, a gente não vai trabalhar o ambiente com as estrelas mensais. Imagina, mudar a decoração do ambiente a cada mês. Não, o objetivo das estrelas mensais não é esse. O objetivo das estrelas mensais é a gente avaliar os acontecimentos e se precaver para uma estrela visitante que possa trazer problemas, né? A gente vai ver para que serve, né? As estrelas anuais e mensais, tá? Depois a gente vê, mas quando a gente entrar aqui nesse assunto de estrelas de reposição, eu vou comentar com vocês. É um método que se usa para quando o ângulo da face do imóvel está bem na divisão entre 2 setores, que o Ti fica meio confuso, a gente usa esse método de estrelas de reposição. E os estudos de caso a gente vai avaliar ao longo, não vai ser só no final, né? Quando a gente acabar de construir o mapa e entender essas relações, a gente vai ver os estudos de caso, depois a gente volta aos mesmos estudos de caso para avaliar essas outras considerações aqui. Então, feita essa apresentação, vamos entrar de fato no nosso conteúdo. Então, como eu disse, o primeiro aspecto que a gente vai avaliar é o fator tempo. Então, a gente tem no Basai, a gente levava em consideração só o espaço. No Chong é o nome das estrelas voadoras, né? Chuan-Kong. Esse é o nome completo, né, da escola, Chuan-Kong Feixin, tá? Chuan-Kong significa tempo e espaço, e o Feixin é o que traduz estrelas voadoras, tá? Algumas pessoas traduzem diferente, chamam de vazio misterioso, isso porque a gente sabe que os ideogramas, eles têm vários significados num símbolo só, né? Então, a tradução pode variar conforme a interpretação do tradutor, né? O Joseph Yu,
Então, o mestre Joseph Yu, ele traduziu como tempo, espaço e o feixim, estrelas voadoras. Tá? Outras pessoas traduzem tempo e espaço como vazio misterioso, porque o espaço vira o vazio e o tempo vira o misterioso, numa outra tradução. Né? Mas o mestre Joseph Yu, ele diz que Shong Kong ele tem esse sentido, né? O vazio, na verdade, está remetendo ao espaço, né? E o que as pessoas chamam de misterioso, na verdade, é esse fluxo do tempo, tá? E Feixin está falando, então, das estrelas voadoras. Então, o nome completo desse método é Shongkong Feixin. Por isso que a gente chama de estrelas voadoras, porque é um nome muito complexo, né? O Basai, a gente acaba falando Basai porque é mais fácil falar Basai do que 8 casas, né? Então, a gente acaba falando Basai. Tá? Mas é só por simplicidade do nome. Tá? Então, como eu já comentei, né, o universo ele muda, ele passa por ciclos e existem várias ciências que estudam sobre diferentes aspectos essa passagem do tempo. Chegando o mais perto possível, meninas. Vamos ver se melhorou agora. Estou procurando falar de frente para vocês, tá? Vamos pegar melhor aqui. Então, conforme o universo vai mudando, assim como a data que a pessoa nasce influencia a energia que ela traz para esse mundo, né? Também os imóveis, a data em que eles passam a existir é como se fosse a data de nascimento deles, e eles pegam então esse padrão energético do universo, né, na verdade da Terra, sofrendo a influência do universo, nesse momento, e aí ele fixa um padrão, assim como as pessoas fixam um padrão que a gente estuda pela astrologia, as casas fixam um padrão que a gente estuda pelo Feng Shui. E como tudo, a gente já mencionou isso, vamos... Então, como a gente já viu, né, existem 3 fatores. Em tudo que os chineses estudam, eles falam de 3 fatores, que é o céu, o homem e a terra. Então, o céu fala para a gente do momento certo. Ele fala desse estudo do tempo, que vem muito, pode ser pela astrologia, quando você vê a parte, né, de previsões, de tendências, tá? Então, o céu dá para a gente a hora certa. A gente tem o homem, que vai falar da conduta, vai falar de você tomar a atitude certa. Dentro do Feng Shui, isso pode representar o que você faz no seu imóvel para interagir com ele, a atitude do homem. Modular o ambiente para definir como interagir com os potenciais. Pode falar também, existem métodos, não dentro das estrelas voadoras, mas existem outros métodos complementares que falam de escolha de datas. Por exemplo, data para mudança, data para inauguração, data para início de uma reforma. E aí são métodos que vão integrar a pessoa, você tem que calcular o mapa de 4 pilares da pessoa e integrar isso com o ambiente. Mas aí já são métodos complementares, que vão além das estrelas voadoras. Mas dentro das estrelas voadoras, a gente pode chamar aqui, nesse fator homem, vem essa atitude que a pessoa toma de alterar o ambiente para sintonizar com o tempo e com o espaço. Então, céu, homem, terra. Terra é você se colocar no melhor lugar, é você estar no lugar certo, tá? Então, o Feng Shui vai justamente permitir que a gente descubra qual é o lugar certo, qual é a ação correta naquele momento.
Tá? Então, ele é uma ferramenta que vai ajudar a gente a se posicionar no espaço e no tempo nessa interação com os ambientes. Então, assim como no Banzai a gente trabalhava considerando a interação entre o Ti intangível das estrelas e o Ti originado das formas, que é o Ti tangível, né? Nas estrelas voadoras também a gente vai trabalhar da mesma maneira. Tá? A gente vai estudar os potenciais que vêm das estrelas e ver como que o ambiente está interagindo e estimulando ou ativando positivamente ou negativamente esses potenciais. Tá? Então, não dá para a gente avaliar um imóvel só a partir do mapa de estrelas. A gente precisa ver o que tem lá no ambiente físico, porque é o físico que vai desencadear a ação das estrelas. Então, não dá para a gente olhar os números e dizer vai acontecer isso. A gente pode olhar os números e dizer existe uma tendência, uma possibilidade de que aconteça isso, isso, isso e isso. Agora, o que vai se manifestar vai depender de como está o ambiente. Então, como eu falei, em cada palácio, em cada um dos 8 setores de um imóvel, a gente vai encontrar 3 estrelas. Essas 3 estrelas são a base do mapa natal de uma construção. Tá? Então, a gente tem a estrela do tempo, que é a primeira que surge, que ela fala das oportunidades e ela está vinculada ao período em que o imóvel foi construído. Tá? Depois a gente tem a estrela da montanha, que é uma estrela Yi, e ela vai influenciar, ela vai falar para a gente do que a gente pode esperar da saúde e dos relacionamentos das pessoas que vivem ou trabalham ali. E a terceira estrela é a estrela da água, ou estrela da face, tanto faz, a gente pode chamar de estrela da água ou estrela da face, e ela trata da prosperidade, ela vai lidar com os aspectos yang da nossa vida, de trabalho, dinheiro, mobilidade, tudo isso. E a gente vai aprender como que elas 3 influenciam umas às outras. E aí, então, vamos ver como que é essa contagem do tempo. Né? Os chineses, eles têm um sistema astrológico. Na verdade, os chineses, eles têm dois sistemas astrológicos principais, que é o dos 4 pilares, e o outro que chama de Ziwei Do Shu. Mas desses 2 sistemas astrológicos, o Basai é o que tem mais pontos em comum com o Feng Shui. Ele é um sistema astrológico que usa a mesma base de calendário, de 5 fases, tá? Então ele tem uma relação muito íntima com o Feng Shui. E, claro, como tudo é integrado na metafísica chinesa, né? Então o mesmo calendário é usado para a astrologia, para o Feng Shui, tá? E tanto o Feng Shui quanto os 4 pilares usam o calendário solar, porque o Ziwei Do Shu e o calendário popular de plantio, isso tudo, usam o calendário lunar. Então, os chineses têm o calendário lunar e o solar. E tanto os 4 pilares quanto as estrelas voadoras usam esse calendário solar para a marcação do tempo. Então, no sistema da astrologia, a gente tem o que se chamam de 10 troncos celestes, que são as 5 fases no aspecto yin e yang. Então, tem árvore yin, árvore yang, fogo yin, fogo yang, terra yin, terra yang, metal yin, metal yang, água yin, água yang. Então, essas 5 fases, nas suas polaridades yin e yang, formam o que se chama de 10 troncos celestes na astrologia chinesa. E eles se combinam ao que a gente chama de 12 ramos terrestres, que são os 12 animais, que têm relação com os períodos do ano.
tá? Então, tem essa divisão em 12, que são os 12 animais, os 12 signos chineses, tá? Que aí eles já são combinados. E no calendário é feita uma interpolação combinando um ramo com um tronco. Então, primeiro tronco com primeiro ramo, primeiro tronco com segundo ramo, primeiro tronco com terceiro ramo e assim por diante, tá? Então, fazendo essa interpolação, você obtém 60 pares, né? Essa combinação de 10 troncos com 12 ramos dá pra gente 60 combinações possíveis. Cada combinação regendo um ano. Então, o ciclo do calendário chinês, ele é um ciclo que vai em múltiplos de 60, tá? A cada 60 anos repete o ciclo, tá? E esses pares são chamados de binômios, tá? Então, começou a gente sabe que os chineses eles estão no ano 5.000 e tanto, né? A contagem do calendário deles começou há muito tempo atrás, tá? E então a gente tem aqui esse, como eu falei para vocês, esse daqui é um ciclo, a gente chama de ciclo. É ciclo, né? Completo das combinações dos binômios. Está aqui o ciclo, mas ele se subdivide, cada ciclo se subdivide em 3 períodos de 20 anos cada um, tá? E eles também se combinam de 3 em 3 e formam um grande ciclo de 180 anos. Isso é só para vocês entenderem a estrutura do calendário, tá? E a gente, conforme eu comentei, nós temos 9 estrelas. A cada 20 anos, uma dessas estrelas é regente, tá? Então, a gente chama de período, né? Então, são ciclos, os ciclos são de 60 anos e os períodos são de 20, tá? Então, aqui a gente teve de 1864 a 1884, a gente teve foram 20 anos regidos pela estrela 1. Atualmente, a gente está aqui, olha, de 2004 a 2024, a gente está num período regido pela estrela 8. A gente está no período 8. Tá? Em 2024, vai começar a regência da estrela 9. Tá? Lembrando que o calendário, a gente vai falar, o calendário chinês, o calendário solar, ele é descasado do nosso, tá? Ele não está na mesma sequência, tá? Ele começa sempre em fevereiro, a gente vai falar mais sobre isso. Então, aqui só a título de curiosidade para vocês, né? O ano zero dos chineses, ele é o nosso ano 2637 a.C. Tá? Os chineses começaram a contar o tempo aqui nessa data. Tá? Então, com a mesma contagem até hoje. Olha a solidez dessa cultura, né? Dessa estrutura deles, que enquanto o Ocidente já mudou de calendário, né? Já passou por 1000 modificações, os chineses estão com a mesma base desde essa época. Tá? E então, atualmente, a gente está, olha, no 25º grande ciclo de 180, se a gente divide esses tantos mil anos aqui, né? Até hoje a gente já passou por 25 grandes ciclos, 7 tipos de curiosidade, né? Então, o atual grande ciclo é de 64 a 2044, tá? E então a gente está no 8º período, como a gente viu, tá? Que é de 2004 a 2024. E ele é pertencente ao ciclo inferior. O que isso significa? Vamos voltar para a tela anterior, né? A gente tem aqui esses 3 ciclos, né? Então aqui, os chineses não chamam de primeiro ciclo, segundo ciclo, e terceiro ciclo,
tá? Eles chamam de superior, médio e inferior, porque eles escreviam em papiros, né? Era sempre de cima para baixo, então eles têm muito essa configuração, essa nomenclatura de superior. Então, quando eles falam em ciclo superior, eles estão falando desses 3 períodos aqui. Quando eles falam de ciclo médio, está falando aqui desses 3 períodos aqui. Atualmente, o período 8 ele faz parte do que se chama de ciclo inferior. Tá? Em 2045, eu volto para o ciclo superior? Sim, aí, aqui, na verdade, em 2044 mesmo, né? Em fevereiro de 2044, a gente volta para cá. Aí a gente vai ter aqui de 2044 a 2064. De 2044 a 2064, a gente volta para o período 1. Vai ser novamente o período de regência 1. Depois de 2064 a 2084, a gente vai ter um período com regência da estrela 2. Tá? Queridas que estão assistindo aí a transmissão, às vezes acontece isso, tá? De dar uma travadinha na transmissão, depois ele volta, tá? Eu imagino, a internet daqui é boa, então eu imagino que seja um problema desse sistema, dessa sala virtual que eu estou usando. O sistema deles deve dar uma travada de vez em quando. Mas, se vocês acharem que perderam alguma coisa, escreve, porque eu estou aqui acompanhando, tá? Então, se vocês perderem alguma coisa importante, escreve, fala, Aline, perdi, não entendi, que eu vou e repito para vocês. De qualquer maneira, eu estou ali, está gravando agora, estou gravando aqui offline, independente da transmissão, tá? Então, vocês vão poder rever os vídeos depois, tá? Então, a gente viu o calendário e diferentes períodos geram diferentes mapas de estrelas. Então, você pode ter Então, você pode ter 2 imóveis, 2 casas construídas, uma do lado da outra, né? Com a mesma orientação, o mesmo ângulo. Mas se uma foi construída no período 7 e outra no período 8, elas vão ter mapas de estrelas diferentes. Tá? Então, conforme a passagem do tempo, vai gerando padrões energéticos diferentes nas construções. A gente vai revisar aqui o conceito do Loxô e do Retu, porque a gente vai trabalhar muito com esses conceitos, tá? Eles estão muito ligados nessa interpretação e nessa dinâmica das estrelas. Então, no finzinho, né, do básico, a gente aprendeu. Então, o Loxô, a lenda, né, disse, né, entre os chineses, que esse diagrama de números surgiu no casco de uma estrela gigante que estava na beira do rio Lô, né? Então, o diagrama do Lô, diagrama do rio Lô, tá? Então, algumas pessoas... Estrela de tartaruga. Oi? Tartaruga. Sim. Viajei, por isso nem percebi. Então, no casco de uma tartaruga, né? Foi uma tartaruga que surgiu na beira do rio. Algumas pessoas suspeitam que foi uma nave espacial, que foi um conhecimento trazido por extraterrestres, né? Porque uma grande tartaruga com símbolos, né? Então, e tinha essas bolinhas no casco que trouxeram para a gente essas eram as bolinhas, né, transpostas para um diagrama escrito. Essas eram as bolinhas, e essa é a maneira dos chineses escreverem, né, e que transformando em números,
a gente pode escrever dessa maneira, né? 4, se a gente pensar em termos dos números, é 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6, que formam o nosso quadrado mágico, né? Que em qualquer direção ele nos dá a soma 15. E se a gente isola o centro e compara só as extremidades, a gente vai ver que sempre soma 10, porque como o centro é 5, né? Então, 8 com 2 soma 10, 4 com 6 soma 10, tá? E essas coresinhas aqui também não são por acaso. As cores das bolinhas também não são assim por acaso, elas refletem o yin e yang, então todos os números pares são yin, e por isso eles estão com as bolinhas pintadas de preto, e todos os números ímpares são yang, e por isso a bolinha está branca, né, que representa o yang. Então, o 5, o 3, o 9 estão todos aqui que são yang. E a gente tem aqui, então, os números e também as associações com as direções, né? Que cada número está em uma direção. E a gente tem também o retu, que é um outro diagrama, que também, olha, sempre, né, o rio aí envolvido. Esse diagrama, esse outro diagrama, também numérico, ele surgiu nas costas de um cavalo. Tá? Mas se vocês repararem, são sempre animais míticos, né? Não é um cavalo qualquer, é um cavalo dragão. A tartaruga também é uma tartaruga dragão. Todos eles são animais míticos, não é um cavalo qualquer, tá? Então, esse cavalo trazia esse diagrama que transposto para o papel era exatamente esse, tá? Que estava nas costas do cavalo. E aqui também é o mesmo esquema, né? Os números ímpares são yang e estão em branquinho, e os números pares são yin e estão em preto, tá? O retu, ele já não tem uma associação direta com as direções. A gente não faz uma transposição direta entre retu e as 8 direções ou os 8 palácios como no Loxô. Mas o retu, ele trabalha em pares. Lembra que eu falei dos 10 troncos celestes, que eram as 5 fases na polaridade yin e yang? Isso é o retu. Tá? Ele tem aqui, olha, 5 pares. Aqui no meio só tem o 5 desenhado, mas ele implícito aqui está o 10, tá? Que seria o par do 5. Então, vamos ver isso. Transposto. Então, a gente tem aqui os pares do retu, a gente tem o 2, o número, né? O número 2 e o número 7, eles representam o fogo. O número par é sempre a influência da terra, que é yin. E o número ímpar é a influência do céu, que é yang. Então, a gente tem aqui, no par de fogo, a gente tem o 2, que é o fogo yin, e o 7, que é o fogo yang. Aqui, na árvore, no par de árvore, a gente tem o 3, que é o fogo, a árvore yang, e o 8, que é a árvore yin. Na água, a gente tem o 1, que é a água yang, e o 6, que é a água yin, porque é par. Depois aqui, no metal, a gente tem o 4, que é o metal yin, que é par, e o 9, que é o metal yang. E aqui, da mesma maneira, a gente tem a terra. O 5 é a terra yang, e o 10, a terra yin. Tá? Então, esses são os pares, e é importante a gente conhecer esses pares, porque assim como a gente tem no Baguá o céu primordial, que não é aplicável, que ele representa só uma estrutura perfeita da energia, e a gente tem o céu posterior, que é a manifestação, né, reflete essa dinâmica da manifestação.
Aqui a gente também tem, a gente já viu que o Loxo, ele tem uma comunicação direta com o vaguar do céu posterior, tá? Mas o retu, ele não tem uma relação direta com o espaço físico. Mas cada uma dessas estrelas aqui, ela tem por trás a imagem, né? Ela tem lá um sopro de retu por trás dela. Tá? Por que é importante a gente conhecer o retu? A gente vai ver que às vezes quando tem duas estrelas juntas, por exemplo, quando a gente estudar as combinações, a gente vai ver que a combinação 2,7, as estrelas 2,7 junto, vai ter lá risco de incêndio. Se você não conhece o retu, você vai falar, por que uma estrela de terra junto com uma estrela de metal, que é uma estrela fria, né? A Terra é uma estrela pacata, o 7 é uma estrela fria, por que 2 e 7 tem potencial para incêndio? Aí você lembra, né, que 2 e 7 juntos formam um par de fogo. Então, quando essas duas estrelas se juntam na manifestação, elas, como se elas trouxessem a memória do retu, que é fogo. Tá? Então, é importante a gente conhecer esses pares, tá? Então, o Joseph Hill, ele fala muito em base e aplicação. A base é como se fosse o conceito, e a aplicação é o que está útil ali na nossa mão. Então, é como se o retu fosse a base, a raiz, e o loxo é a aplicação, tá? Então, é mais a gente rever essa coisa do retu e do loxo, e o uso vai vir ao longo, conforme a gente for aprendendo por estudando, é que a gente vai retomar, né, esse conceito. Então, aqui vamos começar a conhecer as estrelas. Elas têm vários nomes, tá? Elas têm um nome que é dado pela cor, que é como se fosse o nome próprio delas. E depois elas têm um nome que é dado pela personalidade, e seria como o apelido, né? Então, por exemplo, a gente pode ter uma pessoa que é chamado de Roberto, e que todo mundo chama ele de macarrão porque ele é muito magro, né? Então, ele tem o nome dele, que não diz nada sobre ele, porque existem muitos Robertos, né? E ele tem um apelido que está falando de uma característica dele. Então, as estrelas são mais ou menos assim. Esse nome aqui é o nome próprio delas, que não está falando nada especialmente das características, tá? Então, a estrela 1 branca não quer dizer que ela seja uma estrela de metal só porque é branca. Nem quer dizer que a estrela 2 preta seja água porque é preta, porque isso é só nome próprio, não está falando de característica, tá? Provavelmente essa cor delas veio da cor da estrela na constelação, porque essas estrelas, embora elas sejam potenciais, mas a raiz está na cosmologia. Esse curso é um curso fundamental, né? Como cheio fundamental. A gente não vai destrinchar essas questões de cosmologia. Mas tem nos seminários avançados do Feng Shui Service Center, aí a gente aborda a cosmologia para ver de que constelação vieram as estrelas, mas provavelmente esse nome delas veio da tonalidade da estrela, porque a gente sabe que as estrelas elas têm tonalidades, né? Tem estrelas que são avermelhadas, estrelas que são azuladas, né? E se a gente imaginar há muitos milênios atrás que não tinha poluição, não tinha luz elétrica, não tinha interferência de satélites, com certeza os chineses conseguiam enxergar melhor a cor das estrelas. E não só com a visão física, mas também com a visão extrafísica, né? Porque toda essa coisa dos meridianos do corpo, por exemplo, eles não identificaram com a visão física, né? Foi com a sensibilidade ou com a visão extrafísica. Então, os chineses, eles tinham, né, essa sensibilidade maior que a gente foi perdendo por conta do excesso de uso da tecnologia. Então, provavelmente, eles viam a cor
né, do brilho da estrela. Então, a gente tem a 1, chamamos branca, a 2, preta, 3 é jade, 4 é verde, então a 3 é mais clara, é um tom mais claro de verde, o 4 é um verde um pouco mais escuro, tá? A gente também diz que o 3 é como se fosse a árvore jovem, né? E o 4 é a árvore madura, tá? A gente tem a estrela 5, que é de cor amarela, a estrela 6, 8 e 9, a estrela 6 e 8 são brancas, assim como a 1. A estrela 7 é uma estrela vermelha e a estrela 9 é uma estrela de cor púrpura. E esse é o nome delas, tá? Então, assim como a gente viu os números, né, as estrelas também têm essas polaridades. Estrelas ímpares são Yang e estrelas pares são Yin, tá? Assim como o número, né, o número da estrela fala da polaridade Yin e Yang dela. Isso vai ter uma importância na hora que a gente estiver calculando o mapa. Então, quando a gente for falar estudar as características das estrelas, essas características elas vêm de basicamente 2 fontes. Elas vêm. Algumas características delas vêm dos trigramas. Então, conforme a gente estiver falando das características, vocês vão identificar, olha, esse tem a ver com o trigrama, né? Então, a estrela 1 que está ligada com os rins. Então uma associação do trigrama da água que fala dos rins. Então, a estrela 2 pode estar influenciando os rins, o aparelho reprodutor. Então, vocês vão identificar algumas características das estrelas que vêm dos trigramas. Mas tem algumas que vocês não vão identificar e vão dizer, mas isso não tem nada a ver com o trigrama, né? Com o trigrama, com esse número. Mas algumas características vêm da cosmologia, vêm desse estudo das estrelas mesmo, das constelações. Então, nem todas as características das estrelas vêm dos trigramas. Alguma parte vem da cosmologia. Então, só para vocês saberem, assim, não é que doideira, de onde vem essa característica da estrela? Vem desse estudo da cosmologia, tá? Porque os chineses, assim como os ocidentais todos, né, eles interpretavam as constelações e desenhavam animais no céu, assim como a gente tem na astrologia ocidental, tá? Então, eles atribuíam toda uma simbologia às constelações. Então, agora a gente vai ver, começar o primeiro contato com as estrelas, né? Não vamos entrar em muitos detalhes ainda, mas vamos ser apresentados, né? A gente conheceu o nome das estrelas, agora vamos conhecer um pouquinho as características de cada uma delas. Então, o apelido da estrela 1, que fala um pouco da personalidade dela, tá? A estrela 1 é o anjo do Shen-Ti e fala de poder e de dinheiro. Então, esse é o básico dela, tá? Depois a gente vai trabalhar mais sobre as características de cada uma. Mas é uma estrela de natureza benéfica, né? Shen-Ti é a vitalidade, né? É um Ti vibrante. Então, é o anjo do Shen-Ti. A natureza da estrela 1 é uma natureza muito benéfica. Isso quer dizer que ela nunca vai trazer nada de ruim? Não, não quer dizer isso. Se ela estiver numa fase negativa, porque a gente viu que, né, as estrelas têm fases. Se a estrela 1 estiver numa fase negativa, ou se ela estiver combinada com uma estrela muito negativa, ela pode acabar manifestando aspectos desfavoráveis, embora a natureza dela seja positiva. Da mesma maneira, uma estrela de natureza nociva, se ela está numa fase boa, ela pode trazer coisas boas, ou se ela está combinada com uma estrela que ajuda a transformar essa natureza dela, ela pode manifestar aspectos positivos, tá? Então, isso aqui que a gente está vendo é só a personalidade delas, é o potencial mais básico delas, independente em que fase elas estão.
Então, a estrela 2 é chamada de monarca da doença. Ela traz, principalmente, a tendência básica dela é problemas de saúde em geral. Tá? E que podem se manifestar também com o aborto, porque a estrela, o trigrama 2, fala o quê? Do abdômen, né? Fala de estômago, fala do aparelho digestivo, então pode trazer doenças, principalmente digestivo, e fala do aborto, porque o 2 é a mãe, é o receptivo, né? Então, doença ligada à mãe é aborto, tá? A solidão vem talvez do excesso da passividade, né? Que a Terra é só receptivo, então no aspecto negativo vem um certo isolamento, né? A Terra tem essa tendência de se fechar dentro de si, se isolar pode trazer solidão. Não quer dizer que o 2 nunca possa trazer nada de bom. A gente vai, conforme a gente for estudando um pouco mais, a gente vai ver em que situações o 2 vai poder trazer para a gente alguma coisa de bom. A natureza do 3, o nome dele, o apelido do 3 é fantasma do infortúnio. Então, ele dá para ver que é negativo, não está falando assim de uma super negatividade, né? Mas ele pode trazer, a estrela 3 é uma estrela de árvore, a árvore está ligada, o 3 aqui ele está ligado com a competitividade, é o pegar para si e às vezes sem ética, né? Então pode ter problemas legais, que é o confronto, né, da competitividade, não está escrito aqui, mas pode estar ligado a roubos, que é a competitividade contra você, né? E tudo ligado a conflitos, né? Discussões, brigas, conflitos, por conta desse excesso de impulsividade do 3. Se a gente lembrar, o trigrama 3 é um trovão, né? Então, o trovão é aquele dos rompantes, né? É o que rompe, é o que confronta. Então, aqui, esse excesso de impulsividade acaba trazendo problemas, tá? A estrela 4, ela é chamada de diabinho esperto e indecente. Alguns lugares chamam de ninfa, né? É uma criatura mágica, tá? Que é muito espertinha, sabe contornar, porque o 4 é o vento, né? O trigrama do 4 é aquele que contorna, né? O vento tem a propriedade de penetrar nos espacinhos. Então, o 4, a estrela 4, tem essa coisa da esperteza, tá? E é como se fosse a estrela hedonista. Ela só quer saber dos prazeres, de curtir a vida, não está ligando para moral e bons costumes, o que é correto. Ela quer curtir, né? Então, ela gosta de arte, de beleza, ela gosta de romance, tá? Então, essa estrela, tanto ela pode trazer, ela não é uma estrela necessariamente nociva nem benéfica. Depende de como você vai usar e do ambiente, porque tanto ela pode estimular o romance para uma pessoa que está com uma vida sem romance, como ela pode estimular demais e trazer casos extraconjugais ou confusões no romance, né? Tanto ela pode te tornar uma pessoa esperta, dinâmica e criativa, quanto ela pode fazer você se tornar um aproveitador usando essa esperteza para tirar vantagem em cima dos outros, né? Então, o 4 está ligado a essa questão de beleza, criatividade e romance, para o positivo ou para o negativo, que é uma estrela que ela só quer aproveitar as oportunidades. Tá? Depois a gente tem a estrela 5, que a natureza dela é a mais nociva de todas, é o que tem o maior potencial de danos entre as 9 estrelas. Então, tudo dela é muito dramático. Uma dor é uma dor muito forte. Um acidente tem o risco de ser um acidente fatal. Um problema financeiro, ele tem o potencial para se tornar uma falência. Um obstáculo, ele pode ser uma estagnação, um bloqueio, tá? Então, é uma estrela que tudo dela é exagerado. E se a gente lembrar que o 5 é o centro e é o imperador, então tudo do imperador é mega, né? Nada é pouco. Então tudo é
tudo é dramático. E o imperador tem essa tendência à tirania, né? Tudo é muito exagerado, tá? Então traz essa ferocidade do si. Depois a gente tem a estrela 6, ligada ao trigrama do pai, então tem essa coisa de autoridade, de poder, a riqueza vindo por uma posição, por você ter galgado uma posição alta, porque aqui a gente fala de dinheiro, fala de dinheiro, é a sabedoria, né? O trigrama 1, ele fala da sabedoria. Então, o dinheiro que vem do vem de você ser inteligente, saber aproveitar os seus potenciais, tá? E às vezes fala também de fama. O dinheiro aqui do 6, ele já está falando de um dinheiro que você ganha porque você tem uma boa posição na carreira, porque ele vem do crescimento profissional, tá? É uma conquista, tá? E está muito ligado à autoridade. Aqui também está ligado a governo, então questões do governo, ou altas posições numa empresa, posições de autoridade, tá? E fala, se é o pai, então também fala dessa conduta, né? Porque o anjo do galanteio, porque é uma estrela que estimula uma conduta nobre, altiva, né? Do pai, da autoridade máxima. Eu falo que a imagem daqui, os 6, a gente imagina assim, um almirante ou né, uma alta patente, por exemplo, que está lá ele lá de branco, com autoridade, com charme, né? Então, é como se fosse um almirante aqui, tá? E também está ligado ao juiz, é quem julga, quem avalia, porque na China, aqui o 6 é metal, o 7 é metal, e os julgamentos na China eram feitos no outono, porque é a estação da colheita. Então, o que você fez ao longo do ano vai ser julgado no outono. E o 6 seria o juiz, aquele que julga. E o 7 é quem executa as determinações do juiz. O 7 está ligado ao exército. Aqui é o comandante e aqui são as forças, né? São os comandados. Então, o 7 é o espírito da solenidade, é aquele que cumpre as determinações do juiz. Então, se alguém é condenado à forca, esse aqui é o que enforca. Se está numa guerra e decide atacar o inimigo, esse manda e esse vai lá e mata. Tá? Então, esse daqui é o exército, esse aqui é o comandante, esse daqui é o exército. Então, ele fala muito de perdas, o 7 fala muito de perdas, tem essa coisa do outono, de cortar e de perder. Então, também está ligado a assaltos, brigas, o sangramento vem pela perda, né? Essa coisa de perder o sangue, hemorragias, está ligado ao 7, que também fala de cirurgias, que são cortes, né? O metal é essa coisa que está cortando, tá? E é uma estrela que eu falo que quando ela está presente, o juiz, Tatiane, o juiz é o 6, tá? Quem decide é o 6. O juiz é o 6. O 7 é o capataz. É o carrasco, é o capataz, é o soldado, tá? Então o 7 executa. É só tirar a dúvida dela. Quem manda, quem comanda e dá ordem é o 6. E o 7 é o que executa, tá? Então, quando um imóvel tem o 7 numa posição importante, eu sempre aconselho os clientes a se desapegarem, porque o 7 sempre fala de perdas, né? É o outono, é você fazer a colheita, se livrar dos excessos, tá? Então, se você se livra desses excessos voluntariamente, você está entrando na energia do 7 de cortar. Se você fica apegado, aí você vai perder involuntariamente. Você pode ser assaltado, você pode sofrer um acidente. Por quê? Porque a sua vida está pedindo que você se desapegue. Né? O 7 é a estrela do desapego. Então, quando uma pessoa tem o 7 numa posição importante no imóvel, eu falo, faça doações para caridade, faça sempre uma limpeza no seu armário, doe, fique só com o básico, só com o essencial, tá? Porque aí você está se apropriando dessa energia da perda. E você está usando ela como você quer. Porque
que se você fica apegado, se você fica sovina, se você não faz doação em dinheiro, se você não doa as suas coisas, se você tem mais do que você precisa, o universo vai mandar o 7 para tirar os seus excessos. Tá? Então, mesmo as estrelas nocivas, elas têm uma função na dinâmica do universo e da nossa vida. Né? É só saber lidar com elas. Depois a gente tem a estrela 8, o anjo da riqueza e da felicidade. Oh, que estrela boa, hein? É o tudo de bom, né? Então ele traz fama, fortuna, e o 8 ele traz estabilidade, porque é uma estrela de terra. Terra é sempre estabilidade. Então, é fama e fortuna, ele não está falando aqui de dinheiro rápido. Fortuna é o quê? Uma coisa que você acumula. Uma fortuna é um dinheiro acumulado. A fama, ele não está falando aqui dos 15 minutos de fama, né? Ele está falando aqui da fama como reputação, de você ter aquela imagem, construir, né, e se tornar conhecido pelas suas qualidades, tá? Então, essa riqueza e essa felicidade, elas vêm aqui como uma construção estável, tá? É uma riqueza. Quem quer ganhar dinheiro, quem quer ganhar na loteria, não é no 8. O 8 você vai construir trabalhando, investindo, construindo, tá? Para ganhar na loteria, você vai usar o 1 ou o 9, que podem te trazer dinheiro rápido, com inteligência. Olha o 9 aqui. O 9 ele é fogo, que já é uma coisa mais de impulso, né? E ele é o anjo da vivacidade. Ele é o fogo não é o que desencadeia tudo, né? Ah, vou botar pilha, vou botar fogo, né? Então, é uma estrela muito dinâmica, tem um potencial para riqueza, e é uma estrela que ela vai sempre estimular qualquer estrela que esteja do lado, independente de qual é a fase, de qual é a relação entre as fases, entre elas, mas o 9 sempre vai estimular a estrela que está do lado. Se ela for uma estrela ruim, vai fazer ela pior ainda. Se o 9 tiver com uma estrela ruim, ele vai dar um gás numa estrela ruim. Se o 9 tiver com uma estrela boa, ele vai dar um gás numa estrela boa. Então o 9 é como se fosse aquele assistente que está ali te dando força. Vai, isso mesmo, muito bem, vai, entendeu? É a claque, é a plateia. Isso, vai, né? O 9 ele está sempre assim. Embora ele tenha esse potencial, ele está ligado também a dinheiro. É uma estrela de natureza benéfica, né? Ele tem vivacidade, ele tem energia, né? Mas é como uma criança, digamos assim, que se empolga e vai na onda, né? E pode ir numa onda ruim. Mas a natureza do 9 é uma natureza boa, tá? E além da natureza básica das estrelas, elas têm, como eu falei, fases boas e fases ruins. Tatiane travou tudo a partir do 7 ou travou o 7? Vamos voltar então um pouquinho a pedidos. Então, revisando aqui um pouquinho, tá? Ok. Então, a estrela 7 está ligada ao exército, tá? A estrela 7 é o carrasco, ele é o oficial de justiça, é aquele que vai cumprir as determinações do 6, que é o juiz. Então, é uma estrela que está ligada a perdas e a um certo grau de violência. A estrela 7 pode estar ligada a cirurgias, cortes, acidentes de carro, que é veículo, né, metal. Está ligado ao 7, que é metal. Está ligado a sangramento. Sangramento fala das perdas, né? O sangramento é uma perda. Então, o 7 está ligado a tudo que é perdas. Ele fala da prisão. A prisão é justamente a partir do julgamento que o juiz faz, a pessoa pode ser presa, tá? Também está muito ligado na China, ele estava muito ligado 7 ao exílio, porque uma das
uma das condenações possíveis, né, era o exílio, a pessoa ser banida daquela cidade, tá? Então, essa coisa também de afastar, de perder. E aqui está ligado, por exemplo, pode ser perda por assalto, na parte da violência pode estar falando de brigas, tá? Aqui o potencial de calúnia, ele vem como consequência da boca. Se a gente for lá olhar nos trigramas, o trigrama 7 está associado à boca. Então, a discussão verbal e pode estar ligado à calúnia também. Tá? Então, esse 7 aqui, ele fala de perdas. Então, quando tem o 7 num imóvel, numa posição de destaque, eu falo para as pessoas administrarem essas perdas voluntariamente, se desfazerem de todos os excessos, principalmente os materiais, se desapegarem, porque se você não se desapegar, o universo vai dar um jeito de desapegar por você, independente do que você queira. Tá? A estrela 8 é o anjo da riqueza e da felicidade. Ele fala de você construir uma boa reputação e de você construir uma riqueza. Então, não é riqueza rápida, é uma riqueza que você constrói com o seu trabalho, com a sua dedicação. Quem quer dinheiro fácil não é com o 8. O 8 é de quem constrói um patrimônio. Tá? O 8 fala muito de bens imóveis, de você ter realmente um patrimônio, é aquela fortuna acumulada que gera um patrimônio. E a fama aqui também não está falando de uma fama efêmera, está falando da sua boa reputação, daquela imagem que você constrói também com a sua conduta. E a estrela 9, que se chama o anjo da vivacidade, é uma estrela de natureza benéfica, muito dinâmica, ela pode trazer dinheiro rápido e ela vai estimular, o fogo tem essa coisa de estimular, né, de botar para movimentar. Então, é uma estrela que ela vai estimular qualquer estrela que ela acompanhe. Se é uma estrela boa, ela vai estimular um potencial bom. Se é uma estrela ruim, ela vai estimular essa nocividade da estrela, tá? É uma estrela assistente, é aquela Maria vai com as outras. O que a outra estiver fazendo, ela embarca e vai junto e forma o grupo, tá? E como eu falei para vocês também, as estrelas, elas têm a personalidade, que a gente acabou de ver, mas elas também têm como se fosse o lado luz e o lado sombra, né? Tudo tem um lado luz e um lado sombra. E conforme a passagem do tempo, em determinados períodos elas estão mostrando mais a sombra, em outros períodos elas estão mostrando mais a luz. Então, a estrela, isso a gente, quando ela está próspera ou em ascensão, quer dizer, quando ela está numa fase luz, ou quando ela está em declínio ou estagnação, que é a fase sombra. Então, a estrela 1, quando ela está na luz, ela traz o quê? Filhos inteligentes. Os chineses falam muito de filhos, porque essa coisa, a base, né, da economia deles é a agricultura. Então, quanto mais filhos, mais mão de obra, né? E também os filhos é que garantem, eles não tinham INPS, aposentadoria, né? Então os filhos é que garantiam uma velhice tranquila aos pais, né? Então essa questão dos filhos era muito, muito importante. E filhos inteligentes significava que tinha chance do seu filho vir a ser um funcionário do governo, e aí ele não ia depender do clima, das intempéries e das pragas para ter riqueza. Você ter um filho trabalhando para o governo era o máximo que se podia almejar na China antiga. Se você tivesse um filho inteligente que fosse capaz, tinham concursos dificílimos, né? Se ele conseguisse trabalhar para o governo, aí estava garantido o sustento de toda a família. Então, filhos inteligentes, fama e fortuna. A estrela 1 traz sabedoria, é muito bom para estudos e provas. Então, é uma excelente estrela para quem está querendo ou melhorar na escola, ou estudar para um concurso, ou até preparar um bom trabalho, né? Ter que escrever, preparar alguma coisa com um bom resultado, essa estrela ajuda. Quando ela está na fase sombra, quando ela está mostrando o lado pior dela,
Pode ser uma má influência para mulheres, porque é aquilo que vem oculto, né? É aquele que vem nas sombras, tá? Então tem uma influência nociva para as mulheres, tá? E está falando de separação, divórcio e até morte, porque o é o inverno. O inverno é quando não tem vida, né? Toda a vida se recolhe. Então, uma estrela de água, quando ela está mostrando o lado ruim dela, ela pode estar ligado à morte, tá? E está falando de separação e divórcio como um efeito dessa falta de sabedoria. A água também fala de fluidez de comunicação, então a gente sabe, né, que a falta, a rigidez, a falta de fluidez, a falta de comunicação são um problema sério, né, nos relacionamentos. Então, o lado sombra da estrela 1 pode ser desfavorável para as mulheres e propiciar separações, divórcios e a morte. Essa escuridão vem como falta de clareza, né, como falta de sabedoria. Depois a gente tem a estrela 2, que tem uma natureza nociva, mas que quando ela está numa fase boa, o que era aborto vira fertilidade, porque o 2 continua sendo a mãe, continua sendo o ninho receptivo. Então, quando o 2 está mostrando a luz, ele se torna bom para mulheres fértil e fala aqui de posição de poder, porque a mãe, junto com o pai, são as figuras superiores, né, na hierarquia. Então, é aquela posição de poder matriarcal, né, o poder do exemplo, não é o poder tanto de comandar e de ordenar como o do pai, mas é aquela autoridade, é aquela posição superior, tá? E o 2, então, na sombra, é o que a gente já estudou da natureza nociva, né? Dor, doença, problemas abdominais, principalmente digestivos, tá? E abortos, que seria o oposto da fertilidade. Na estrela 3, que a gente viu que ela tem essa coisa da impulsividade, da competitividade muito forte, quando o 3 está na sombra, a gente já viu, ele traz brigas, acidentes, problemas legais, pode trazer roubos também, tá? Acidentes incapacitantes, porque são acidentes, o trovão, né? Não é uma topadinha, o trovão é um acidente forte, né? Mas o 3, ele também, no aspecto luz, ele pode trazer riqueza abundante e rápida. Por quê? Se é, por exemplo, um comércio, você vai superar os seus concorrentes e roubar, entre aspas, os clientes, né? Você vai pegar para você as oportunidades do mercado. Se você é, por exemplo, um advogado, você vai vencer o seu opositor, né? Então, às vezes, essa competitividade, uma competitividade bem orientada, ela vai te trazer riqueza, tá? Então, o 3 fala dessa riqueza rápida para atividades competitivas. Não vai trazer dinheiro de doações para uma ONG. Não é isso. É um dinheiro através da impulsividade, da competitividade. Pode ser a vitória de um atleta, né? De um corredor, de um atleta de competição, pode trazer dinheiro através de um esporte, tá? Bom para o filho mais velho, porque o 3 é o filho mais velho. O trigrama 3, que é o trigrama do trovão, representa o filho mais velho. Então, esse trigrama, essa estrela, numa fase boa, vai favorecer o trigrama que ele representa, que é o filho mais velho, tá? E bom para os negócios, porque traz competitividade diante da concorrência. A estrela 4, né, que não é nem boa nem ruim, quando ela está numa fase favorável para ela traz sucesso acadêmico que vem desse raciocínio bom, né? Você se sai bem na escola, na faculdade, em concursos, por quê? Porque a sua mente está afiada, você está super ligado, né? Sua mente está fluindo bem, você tem capacidade de absorver as informações, você fica esperto e fica muito criativo, porque o 4 está ligado na beleza, e também vai favorecer o romance, tá? O 4, num bom aspecto, ele vai favorecer o romance, vai estimular o romance
E ele é muito bom para mulheres. Fala que é a filha mais velha, porque o 4 é a filha mais velha, tá? E o 4, em geral, quando ele, um bom 4, ele faz as mulheres ficarem mais atrativos, né? As mulheres ficam mais bonitas, mais sedutoras. Já um 4, no aspecto negativo, ele pode trazer problemas no romance, ele pode trazer adultério, divórcio em decorrência dessa confusão romântica, ele pode trazer também, você pode falhar por excesso de esperteza. Você se acha muito inteligente e diz, eu não preciso estudar, sou muito inteligente. Aí você toma bomba na prova porque você se achou muito esperto. Ou então você investe num negócio arriscado porque você achou que estava tudo ótimo, né? Não, eu sou muito esperto, vou me dar bem. E acaba tendo um prejuízo porque se achou muito esperto. Tá? Depois o 5 é uma estrela de natureza nociva, né? A personalidade do 5 é difícil, mas, então, quando ele está numa fase ruim, repete aquilo que a gente já falou da natureza do 5, né? Doença, dor, acidentes, problemas legais, falência, catástrofe, é tudo muito ruim, né? A Tatiane perguntou aqui como a gente identifica o lado luz e o lado sombra. Um pouquinho de paciência, a gente vai falar depois, tá? Uma coisa de cada vez. Primeiro a gente está falando as características de uma luz e na sombra, depois a gente vai ver como descobrir se ela está na luz ou na sombra. Vamos falar sobre isso, tá? Então o 5, quando o 5 está na fase luz, quando o 5 está benéfico, ele traz sucesso e lucros inesperados. Quer dizer, é como se o imperador estivesse feliz. E aí, quando o imperador está feliz, ele distribui tudo, né? Distribui riqueza, distribui tudo para o povo, né? Então, você não precisa, quando o 5 está na fase luz, você não precisa fazer esforço. A riqueza vem, as coisas vêm para você. Essa abundância, essa riqueza, esse tudo de bom vem, tá? Mas só quando o 5 está na luz. Mas nem sempre, essa coisa de estar na luz ou estar na sombra é conforme a passagem do tempo, não é a gente que escolhe, né? A gente está vivendo nesse atual período e a gente tem que se adaptar às estrelas como elas estão hoje na luz ou na sombra, tá? É claro que a gente vai trabalhar para sempre puxar o máximo de positivo, mas tendo noção, se eu estou num período atual em que o 5 está na sombra, então eu não posso abusar porque eu sei que ele tem um potencial ruim, forte. Tá? Então o 6, quando ele está na luz, ele traz, então, prosperidade, posição de autoridade, dignidade, ele propicia um crescimento na carreira, né? Quando ele está na sombra, ele traz solidão e estresse, que é o lado ruim das posições superiores, né? Você ser um chefe pode te deixar solitário, né? Então tem uma tendência de estresse, porque o 6 é a cabeça e o mental é o trabalho mental. Então o excesso de pensamentos e o excesso de autoridade, né? O excesso de responsabilidades podem levar a estresse, um esgotamento nervoso, tá? E a solidão, você tender a se isolar na sua posição superior, digamos assim. O 7, que tem uma natureza negativa, que fala de assalto, incêndio, sangramento, acidentes que podem ser fatais, ou uma cirurgia que pode não dar certo. O 7 fala muito de perda quando ele está na fase ruim, mas quando ele está na fase boa, ele fala de riqueza e de fertilidade, porque afinal o 7 é a colheita, né? É quando você colhe tudo aquilo que você plantou. Então a fase da colheita é uma fase de abundância e de fertilidade. E o julgamento pode ser bom. Você nem sempre é julgado numa prisão, você pode ser avaliado e receber uma promoção. Então o 7, quando ele está favorável, ele traz essa abundância, essa fertilidade e traz também promoções, né? Pode trazer crescimento.
A estrela 8, então, é favorável para jovens, por quê? Porque o 8 é o filho mais novo, então é uma estrela favorável para pessoas jovens, tá? Vai favorecer que os jovens cresçam, que ganhem dinheiro, né? Que tenham dinamismo na vida e traz fama e riqueza estável e crescente, né? É aquilo que está sempre crescendo, tá? E o 8, quando ele está nocivo, quando ele está numa fase ruim, ele vai ser principalmente desfavorável para crianças e jovens, que são desse trigrama associado, tá? E ligado a lesões, quer dizer, você se machucar, se ferir. A estrela 9, quando ela está numa boa fase, ela vai falar de sucesso, promoção, né? Sucesso acadêmico, mas não só acadêmico, qualquer tipo de sucesso, porque é o fogo que brilha, né? Faz você aparecer, então faz a sua luz brilhar, né? O 9 numa boa fase, ele faz a sua luz brilhar. E aí você pode ter um crescimento rápido, porque o fogo também ele queima rápido, né? Então ele fala de dinheiro rápido, de crescimento rápido, dessa fama também rápida, tá? E quando ele está na fase nociva, ele fala de problemas nos olhos e insanidade, porque o excesso de fogo na cabeça, a gente perde a razão, né? A pessoa de cabeça quente, ela fica irracional. Então, o fogo, né, o fogo subindo, né, esse fogo quente demais, ele faz a gente perder a razão. E também, o fogo seca a água, e a gente sabe que o cérebro desidratado também não raciocina direito, compromete a memória, compromete o raciocínio, né? Então, essa secura pode gerar problema mental, tá? E problemas nos olhos, porque o 9 está ligado à visão, tá? O trigrama do 9 representa o olho, então problemas nos olhos, tá? Incêndio, pela própria negatividade do fogo, tá? Desemprego, porque o que ele deu, ele tira, né? E conflitos por conta dessa coisa do fogo, né? De desencadear, pode trazer conflitos. Então, essas são as características que as estrelas podem ter, tá? Na luz e na sombra. Então, a gente vai aprender, né? Depois a gente vai aprender, no atual período, quais estrelas estão positivas e quais estão negativas. Não quer dizer que a gente nunca possa tirar alguma coisa positiva de uma estrela que está numa fase ruim. Se a gente tratar ela bem e souber lidar com ela, a gente pode, com cuidado, tirar coisas boas, mesmo das estrelas nocivas. Então, vamos fazer agora uma pausa. E aí, daqui a pouquinho a gente volta. Tá? Daqui a... Eu vou te falar uma coisa. Eu tô com vergonha que eu tô aqui, a aula tá ótima. Vocês sabem. Eu acordei às 3 da manhã para pegar o ônibus às 4. E eu fiquei preocupada assim, gente, ela deve estar achando que eu não tô gostando. Não, eu imaginei. Sabe quando você tá com então, olha, vamos dar uma pausa de 15 minutinhos, contem aí, daqui a uns 15 minutinhos a gente volta, tá? São quase 11h30, então lá para 15 para meio-dia a gente volta, tá? Nossa, não dorme, né, direito, né? Eu cochilava.